trabalho com indígenas, especialmente ticuna, na fronteira com Colômbia, Brasil e Peru. E agradeço muito a Putira e a todos, né, pelas palavras. Eu acho que é muito lindo achar outras pessoas que têm os mesmos sentimentos de preocupação com relação a tudo que está acontecendo, né, e o que pode acontecer com os indígenas. Eu queria comentar sobre a situação da fronteira, né, especialmente, por exemplo, com a fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que também dá para pensar a fronteira como uma questão imaginada, onde o Estado pensa fronteira, ele decide fechar a fronteira para proibir o trânsito das pessoas, mas fecha só os principais locais de fronteira. Mas tem outros locais de fronteira, tipo, que são em bairros especialmente, ou dentro do mato, onde tem trânsito, continua tendo trânsito de pessoas, e isso aumenta o risco e aumenta também, e tendo em conta, né, a vulnerabilidade da população. Queria falar sobre isso. Queria também sobre as ações políticas, como vocês falaram, né, mas pensar também nas ações políticas interfronteiriças para essas situações e também trazer que estes locais são locais muitas vezes esquecidos pela intervenção estatal, né, pelos programas estatais. É diferente como funciona a política de saúde no Brasil, a como funciona na Colômbia, mas especialmente na Colômbia, por exemplo, temos uma carência de implementos de saúde muito grande. Na Letícia, não contamos com leitos, não contamos com muitos implementos que são necessários para atender uma problemática como o coronavírus. E existe muito essa preocupação, né, de que vai acontecer se chegar, mas também a gente não sabe se já tem, porque não existem os testes para identificar o coronavírus. Então, as estatísticas que existem até agora estão concentradas nas cidades principais do país, né, nas cidades maiores. E nesses lugares que são a Amazônia da Colômbia, que é quase a metade do país, não temos nenhum tipo de registro com relação ao vírus. Então, é uma situação preocupante também com relação a isso. E já queria falar, na verdade, eu estou um pouco pensando, né, que a esperança pode ser as exigências para melhorar o sistema de saúde, mas que também a preocupação é muito grande, porque a impotência também é muito grande. E já agradeço muito. Queria falar uma coisa. Se vocês puderem fazer algum grupo ou um e-mail para continuar com a conversa e conhecer, por exemplo, as datas das próximas reuniões, eu agradeço. Obrigada. Edna, só respondendo rapidinho, segue a gente nas redes sociais ali no Facebook, Instagram, acho que tem um canal no YouTube também, com esse nome coletivo de Psicologia e Povos Indígenas. Aí, obrigada. É um prazer. Eu vou seguir, então. Vai daí, né, Álvaro? Okay. Perdão. Agora, então, os comentários aí, as pessoas que vieram, né, para fazer as falas vão se colocar. Só queria comentar que temos uma live latino-americana, né, mano? Né, gente? Que maravilha, né? Uma América Latina toda quase, né? Representada aqui. Então, tem duas. Uma que foi da Vitória do Dicei Ceará, uma da colega Edna, que fez agora. Ramadier, Putira, a Ana e o Túlio saíram. Tendo saído a Ana, que é psicóloga de Dicei, e o Túlio, né, que é psicólogo brasileiro, digamos assim, eu acabei de voltar do Dicei Bahia, assim, então eu poderia comentar um pouco da realidade do Nordeste, e se a Aline se sentir à vontade também para fazer algum comentário, que a gente tem aqui a Aline Lima, que acabou de chegar de volta de longos anos no Dicei Xingu,
né? Tá cheia de saudade no coração dela. De repente, falar um pouco disso ajuda, né? A coisar, né, mano? Então, aí a gente pode, de repente, o Tira, a Ramajé, se quiserem que a gente comente um pouco, depois a gente entra. Tudo bom? Mas, com vocês. Parte, Tira, está bem? Oi, tô aqui. Eu falo ou tu fala? Você fala. Tá. O que a Camila traz lá do Ceará, né? Eu inicio com... Vocês sabem que nós fomos criados com histórias. E essas histórias, para nós, elas são verídicas. E trago uma para entender a questão da psicologia e povos indígenas. Aí eu venho contar uma vivência minha para vocês entenderem o que a psicologia significa hoje para nós enquanto povos indígenas, de como intervir em qualquer situação. Álvaro, Luana, Herbert, acho que já conhecem essa minha historinha. Em 2018, eu fui para um encontro em São Paulo. E eu quero que fique registrado, viu? Para as pessoas entenderem o que eu passei lá, né? E aí, assim, foi um encontro que eu estava com uma esperança muito grande, assim, um encontro de psicologia, sabe? Sabe, assim, quando tu vai com todas as expectativas, assim, de ouvir o que eles estão pensando sobre a gente, porque eles são os pensadores, eles, na nossa visão, eu estou falando enquanto indígena, né? Eles têm aquela visão de lidar com a mente, né? Com nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, eu fui para esse encontro. E eu percebi aquilo exatamente que o Túlio falou há pouco. Como eles precisam nos ouvir. Como a psicologia precisa nos ouvir. Aí eu entro para discutir psicologia e povos indígenas. E lá nesse momento, uma das pessoas que estava lá na mesa contou uma história que falava o seguinte, que Álvaro Tucano, que todo mundo conhece, né? É do meu Rio, é do Rio Negro. Ele chamava os psicólogos de caçadores de cabeça. Eu ouvi aquilo. E ele falou de uma forma que as pessoas sorriram. Vocês imaginam psicólogos e psicólogas sorrindo por uma fala de um indígena dizendo que psicólogos eram caçadores de cabeça. Aquilo me angustiou tanto. Aquilo fez eu sofrer naquele momento. Aí eu entendi, de fato, quanto a psicologia precisa. A psicologia... Meu Deus. Tá, peraí. Tá. Estão ouvindo? O quanto a psicologia precisa compreender o que nós estamos falando. E aquilo fez eu chorar naquele encontro ouvindo aquilo, sabe? Todo mundo sorrindo da fala de um parente meu. E eu desmoronei. E esperei toda aquela mesa e abriram as falas. E eu precisei falar. De quê? Que Álvaro Tucano, quando ele falava que vocês, enquanto psicólogos e psicólogas, eram caçadores e caçadoras de cabeça, era quando vocês apareciam em nossos territórios, naquele momento que acontecia um suicídio por enforcamento com povos indígenas. E vocês riram do nosso sofrimento. Aquilo para mim foi um momento mais angustiante do que eu já vivi na minha vida. Por quê? Porque eu tenho parentes que cometeram suicídio.
Lá eu estou num local onde tem maior número de suicídio de povos indígenas, de jovens. Naquele momento, eu precisava abraçar a psicologia e dizer para a psicologia: epa, vocês não entendem nada da gente. Vocês não podem construir nada para a gente sem a gente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós lutamos muito para a psicologia estar na equipe multidisciplinar. Viu, Camila? A gente lutou muito para ela estar hoje na saúde indígena. Por quê? Porque ela foi algo que nós desejamos também enquanto indígenas, de você estar ali nesses locais. Vocês ainda são poucos na saúde indígena, a gente queria que vocês fossem mais na saúde indígena. A gente queria que vocês não passassem nas aldeias. A gente queria que vocês ficassem mais um pouco nas aldeias. A gente queria que quando tivesse algo acontecendo na comunidade, vocês pudessem ficar 15 dias, um mês com a gente. Mas isso ainda não é possível. Mas eu sonho com isso ainda. Sabe? Eu sonho que a gente vai ter muitos psicólogos para nos acolher, muitos psicólogos e psicólogas para nos entender, e que brevemente vai ter indígenas e psicólogos e psicólogas também que vão poder dialogar melhor com vocês esses entendimentos. Mas eu te digo que nesses momentos de como lidar com isso, não fica preocupada. Nós vamos te falar. A comunidade vai te falar. Se tu estiver aberta para falar com um pajé, com uma herveira, com uma parteira, com alguém da comunidade, se eles falarem deixa, pegarem na tua mão, não vai. Vai chegar a hora que eles vão dizer vai. Entendeu? É isso. Esse é o papel fundamental da psicologia, de que eu defendo uma psicologia realmente construída com os povos indígenas. Eu contei isso para vocês entenderem o quanto a gente precisa de vocês. A gente precisa de mais, principalmente nesse momento. A gente precisa muito de vocês, enquanto psicólogas e psicólogos. Eu preciso de vocês. Eu digo que eu usufruo de vocês. Porque senão, talvez, eu não conseguisse nem falar hoje. Porque a angústia é muito grande, o sofrimento é muito grande. Talvez eu não conseguisse falar, sabe? Hoje, sobre o que nós estamos vivendo nas nossas comunidades. Quando fala da questão dos garimpos, o que eles podem trazer para nós enquanto consequência, é o mesmo que vai trazer para vocês enquanto sociedade não indígena. Sabe por que eu falo isso, que é o mesmo? Porque aí eu falo enquanto Amazônia, a Amazônia não se reconhece enquanto Amazônia, por isso que eu falo das Amazônias. Sabe como eu vejo isso? Quando eu vou numa palestra, numa aula, falar e dizer assim, eu quero que vocês falem para mim, eu já até escrevi sobre isso, que está saindo aí um artigo novo, que eu digo que foi uma experiência para mim, assim, que eu fiquei de boca aberta, eu imaginava não ouvir aquilo. Quando eu perguntei como o que vinha na cabeça das pessoas que estavam naquele local quando eu falava Amazônia. Gente, a gente está em pleno século XXI. As pessoas continuam dizendo a Amazônia, que são árvores. Me falaram jacaré, me falaram cobra, me falaram arara azul, me falaram turu, sabe? Me falaram um monte de coisas. E muitas das vezes eu digo que eu gosto de fazer as pessoas refletirem sobre isso. Acho que eu nasci com isso, sabe? E eu disse para as pessoas, cadê vocês? Cadê Belém do Pará? Cadê o estado do Pará nessa Amazônia? Onde vocês estão? Infelizmente, vocês chegaram aqui. Como é que agora vocês não se reconhecem quanto Amazônia? Porque ninguém desenha a Amazônia, ninguém desenha Belém, ninguém se desenha enquanto Amazônia. Todo mundo desenha nós enquanto indígenas, desenha as árvores, o jacaré, as florestas, mas ninguém desenha. Façam isso, mudam isso, falam com as crianças, fazem elas se reconhecerem enquanto Amazônia também.
é um momento, a gente está num processo que eu não falo de isolamento, eu falo de distanciamento social.